Viva Bem. Oferecimento. Entrega rápida Drogazil. Em até 1 hora, por apenas R$ 6,90. Qual é a melhor dieta para emagrecer? Você já tentou várias, né? E até agora, nenhuma deu muito certo. Mas é hoje. Hoje você vai saber qual é a única dieta que funciona no nosso Papo Saudável com a nutricionista Fabiana Benatti. E por que é uma boa ideia crianças fazerem atividade física antes de assistir às aulas? Será que o micro-ondas tira mesmo a vitamina dos alimentos? Mito ou verdade? E já se prepara para anotar a receita deliciosa e magrinha do dia. Vamos nessa que o Viva Bem já está no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. No Atala.doc, vamos visitar uma escola que fica em Boston, nos Estados Unidos, e conhecer um projeto espetacular criado pelas mães dos alunos com o objetivo de aumentar o movimento e, de quebra, as notas também. You see from the research that obesity is on the rise, mental health issues are on the rise, depression is on the rise, with teen suicide is up by 33%. Digital addictions is up, drug addictions is up, and we also know that it's a huge economic burden on the world, not just our country here in the US, but everywhere. The healthcare systems, long-term, how it actually impacts. And everybody does know the benefits of physical activity, not only on a child, but just a human being. I mean, we were designed to move. And it's shocking to me every day that we don't have physical activity as in schools, and it's not as important as math, science, or English, because it should be. So BOX is a free before-school physical activity program that anybody can run in their schools. It's a curriculum that teaches functional fitness, physical literacy, mindfulness, meditation. It's meant to allow anybody, a parent, a teacher, a community member, to bring this physical activity and nutrition program to schools. It can be run before school, during school, or after school. How many pieces of fruit a day should you eat, or how many servings of fruit? 3? 20. How about juice? And so it's our responsibility as adults to actually provide these children the opportunity to move so they can actually handle a day of learning and be our future leaders and make sure that we're living in a healthy society. Precisamos de mães como a Kathleen aqui no Brasil. Nossas crianças são consideradas as mais sedentárias da América Latina. 78% delas não faz o mínimo de movimento físico diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As realidades, claro, são bem diferentes e o ambiente atrapalha, como, por exemplo, a violência das nossas grandes cidades que trancam as crianças em casa. Meu prédio é bem velhinho, não tem quadra, parque. Daí as únicas coisas são os brinquedos e os videogames. Celular a gente usa para mandar mensagem, jogar, ver vídeo, pesquisar. A gente também usa para fazer conta. E a minha família não para de mandar foto, mensagem. Agora nesse instante podem estar mandando mensagem. Uma vez eu tava aqui no meio da aula com o celular na mochila, me ligaram, a professora tomou meu celular, mas me devolveu depois. Nossa, foi muito difícil. Eu jogo um videogame que não é pra minha idade, Call of Duty, que é um jogo de arma violento. E Hello Reach, que é para uns 16 ou 14 anos. E uma coisa que eu quero ter muito, óculos de realidade virtual. É tipo um videogame na vida real.
ele vive numa bolha, né? Ele não tem acesso ao mundo externo, ele tá sempre preso. Ou ele tá preso dentro de casa, ou ele tá preso dentro do Sesc, ou ele tá preso dentro da escola. Comer dever ou chuveiro? Comer. Qual o primeiro? Chuveiro. Então vai, banho. Não tem outras crianças no meu prédio. No bairro ele tem um outro amigo, mas é um amigo que é um amigo 100% tecnológico como ele. Então, quando os dois se juntam, é batalha de Minecraft, é qualquer outra coisa no computador. Uma vez eu e meu amigo, a gente ficou jogando das 1 da tarde até 3 da manhã. Porque meio que dá um vício na tela. A gente acha tão divertido, criança que não consegue mais parar. E o Juan faz parte da estatística que coloca o Brasil no segundo lugar da lista com maior tempo de tela por dia. São 9 horas e 32 minutos. E claro que boa parte desse tempo é consumindo informações desnecessárias. A recomendação é que, dependendo da idade, esse tempo não passe de 2 ou 3 horas no máximo. As consequências desse excesso já podemos ter alguma ideia, mas só no futuro mesmo é que saberemos o tamanho do dano causado. Prontos para mais uma receita deliciosa que você troca isso por aquilo e ela fica mais leve e mais saudável? Essa vem das Arábias, é a esfirra de frango da chefe Gabi Almeida. Confira! Sou a chefe Gabi Almeida, vim aqui ensinar uma receita maravilhosa, super prática e saudável. Sim, vocês vão poder fazer na sua casa uma esfirra de frango, trocando alguns ingredientes que eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Nessa receita, a gente tem um franguinho desfiado, muito gostoso, que eu fiz na panela de pressão, mas você pode fazer na sua casa da maneira que você achar melhor, com os temperos que você gosta. Aqui, a gente está substituindo o famoso e queridíssimo catupiry, que é mais gordinho, por um creme de ricota. Aqui eu tô usando a versão light também, mas pode ser tradicional de acordo com o que você prefere. Pode ser também um requeijão mais leve. Aqui eu tô utilizando uma massa pra gente substituir a massa da esfirra, estilo rapidez, sabe? Que é uma massa de tortilha, super leve. E a gente tem uma geminha de ovo que a gente vai acabar nem usando inteira para pincelar. Eu vou explicar toda a receita e vocês vão entender. Pra que a nossa massa da nossa esfirra, que a gente está substituindo por essa tortilha de trigo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa hidratar essa tortilha para que ela não quebre na hora da gente fazer as dobras da nossa esfirra. Então a gente coloca aqui embaixo da água e a gente vai deixar mais ou menos 1 minuto e meio, tá? É o suficiente para ela dar uma hidratada. Bom, agora a gente vai tirar essa tortilha da água. Aí você deixa assim só pingar um pouquinho do excesso, né? Não precisa tirar com papel nem nada, até porque, uma dica pra vocês, esta água também vai ajudar na crocância na hora de assar. Agora pra montagem, a gente vai colocar o nosso franguinho. Ai, mas Gabi, eu não curto muito frango, não sou chegada, não tem problema. Você pode fazer com uma carne moída, você pode fazer com atum, contanto que tenha alguma proteína que te traga muita saciedade. Agora, o que a gente faz? A gente vem com o nosso creme de ricota, que a gente tá substituindo, né? Você deixa um pouquinho no pote, porque vai ser o suficiente pra conseguir fazer a colinha pra gente conseguir fechar a nossa esfirra. Ó, tô deixando um pouquinho aqui. Então a gente espalha bem. E uma coisa legal que vocês vão me amar por essa receita é que ela tem apenas 250 calorias, então super cabe aí no café da tarde, almoço, jantar, super quebra um galho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a primeira dobra, que é aqui, ó, tá vendo, ó? Que a gente vai fazer a primeira dobra da esfirra. Aqui nessa parte a gente não precisa passar nenhum tipo de colinha, porque ela já está colando na parte onde está o creme de ricota. Porém, aqui onde sobra, a gente precisa pôr o restinho desse creme de ricota que a gente deixou reservado. Então a gente passa em toda essa parte que tá sobrando aqui, que vai servir como colinha. Então você vai separar a quantidade que você pode na sua dieta, no quanto você quer. No meu caso eu separei as 30 gramas.
e deixei um pouquinho no potinho. E aí a gente vem agora e dobra a outra parte, ó. Então a gente já forma aqui o triângulo de cima da esfirra, certo? E para finalizar, a gente dobra a última parte, cola bem. Agora a gente vai pincelar uma gema de ovo, que é o essencial pra gente dar aquele douradinho na nossa massa da esfirra. Uma dica, não é essencial, mas eu lembrei que eu tenho uma coisa aqui no meu armário que dá um toque especial, que é um gergelim. Mas se você não tiver, não precisa usar, tá? Mas eu acho que deixa mais bonitinho. E agora a gente precisa assar a nossa esfirra, que pode ser no forno ou na air fryer, que eu acho mais prático e mais rápido. E agora a gente vai levar para assar essa esfirra a 180 graus, mais ou menos de 8 a 10 minutos na air fryer, mas você fica de olho porque de air fryer para air fryer isso pode mudar um pouquinho. 10 minutos depois nós temos a nossa esfirra, gente. Olha essa perfeição. Dá uma olhada. Fala se não é a esfirra mais linda que vocês já viram na vida. Exagerada eu, né? Mas assim, fica muito, muito boa e eu quero mostrar agora ela por dentro pra vocês. Fica super recheada, a massa fininha, porque a massa desse estilo rapidez, ela é bem, sabe, fica crocante. Muito, muito boa. Vamos lá. Olha que delícia. E esse frango aqui que eu fiz, super, super, super molhadinho também. Será que eu posso fazer vocês passarem vontade? Posso? Essa esfirra é divina. Vocês têm que fazer na casa de vocês, sério. É muito, muito, muito boa, muito boa. E esse frango aqui, gente, temperadinho, tem a receita lá no meu Instagram. Só vocês me acompanharem. É @chefgabialmeida. Qualquer dúvida também que vocês tiverem em específico, pode me mandar mensagem que eu respondo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Os caçadores de mito querem saber: cozinhar alimentos no micro-ondas acaba com o teor nutricional do alimento? Fica aí que em 1 minuto eu te conto se é mito ou verdade. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Tem horas que não dá para você sair de casa. Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida Drogazil. Obrigada. Em até 1 hora por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. De volta com o Viva Bem e pronto para desvendar mais um mito ou verdade. Qual é o de hoje? Os caçadores de mito ouviram dizer que cozinhar alimentos no micro-ondas tira o valor nutricional da comida e deixa ela pobrinha, sem vitaminas e minerais. E aí, derruba ou confirma, Tala? Mito. Na verdade, o ato de cozinhar, ou seja, aquecer qualquer alimento, pode reduzir um pouco a quantidade de vitaminas por conta do calor. Mas, comparativamente, o micro-ondas, na verdade, é o que menos faz isso. Isso se explica pelo fato dele levar menos tempo para cozinhar, usando menos calor e precisar de menos água, que também provoca a dissolução dos nutrientes. Um estudo feito nos Estados Unidos comparou o cozimento do espinafre das duas formas e o resultado foi que a vitamina B9 se manteve intacta no micro-ondas e no fogão perdeu cerca de 30%. Quando o assunto é dieta, o céu é o limite para inovações, teorias e até modismo. E para não dar margem a dúvidas, quem conversa comigo hoje sobre esse terreno fértil é a Fabiana Bernardi. Ela é professora doutora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Copenhague e na Faculdade de Medicina da USP. Ela também é mestre e doutora em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP.
Que belo currículo, hein, Fabi? Obrigado por ter aceitado o convite. Dá até vergonha, né? Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu quero começar com você com a pergunta do milhão, que todo mundo me faz. Qual a melhor dieta? Bom, para eu ser bem sucinta, a melhor dieta é que você consegue fazer para o resto da sua vida. Então, essa é uma resposta simples para uma pergunta complexa, em que todos querem uma resposta simples e fácil, mas ela, na verdade, não existe. Todos querem um manualzinho para seguir, né? Que seja um tipo ou um outro, algo muito específico, um protocolo específico. O que é contraproducente, porque quando a gente tem um protocolo específico, dificilmente a gente consegue seguir aquilo em longo prazo. É correto afirmar que você pode ser saudável com a maioria das dietas, mas você pode também não ser saudável com a maioria das dietas? É super correto, depende de como você encara aquela dieta. Talvez o termo dieta já venha com algo dentro dele que nos faz entender algo como sendo restritivo. Que a gente sempre usa como sinônimo dieta restritiva. Porque normalmente a gente chama de dietas padronizadas. Então, em que você pode comer só isso ou só aquilo, determinados grupos alimentares, excluindo determinados grupos alimentares, em determinados horários e assim por diante. E normalmente as pessoas pensam em dieta quando precisam emagrecer. Eu estava tomando um café aqui na frente antes da nossa entrevista, e aí uma menina estava sentada com um rapaz na mesa, falou, preciso começar uma dieta, preciso perder 3 quilos, né? Está sempre associada a essa questão da restrição e pouco associada a isso que você falou. Algum tipo de alimentação que eu consiga levar para o resto da minha vida, porque isso vai me trazer benefícios, não, claro, de saúde, e aí a gente está falando de saúde física, saúde cognitiva, enfim, saúde num contexto mais amplo, né? Na verdade, talvez um termo melhor seja a alimentação, né, como um todo. Do que eu me alimento e o que eu faço na minha alimentação na maior parte do tempo. Porque é isso que a gente consegue fazer. Normalmente as dietas, que são encaradas como dietas restritivas, qual que é o problema dela? A pessoa consegue fazer na rotina dela, quando nada sai do lugar. Mas a gente não tem uma vida em que nada sai no lugar. A gente vai ter um aniversário, uma comemoração, uma viagem, e aí você vai comer o quê? Eu ouvi esses dias de uma nutricionista, achei legal. Ela falou, então eu tenho um plano alimentar com tudo ali bonitinho e até mesmo com substitutos. Aí eu vou para o Japão viajar. Não vou comer nada lá? Porque nada daqueles alimentos que tem lá estão lá no meu plano alimentar. Então eu diria que uma alimentação saudável como um todo é aquela que a pessoa consegue fazer com autonomia. Ela precisa ter autonomia para saber fazer as melhores escolhas na maior parte do tempo, porque a gente também não vai fazer as melhores escolhas na maior parte do tempo. A gente não faz isso nem com os outros aspectos da nossa vida. Exato. Eu vi outro dia, alguém chegou para mim e falou assim, pô, você come um chocolatinho, faz mal. Eu falei, mas também ter rancor faz mal, ser colérico faz mal. Então escolha ali, com moderação. E um chocolate não faz mal. É isso, ponto, né? Muito chocolate pode fazer mal. É isso. E aí, quando a gente pensa em alimentação, dieta. Vou fazer uma dieta, enfim, hipocalórica, com menos calorias do que eu estou gastando. E não vou fazer nenhum tipo de atividade física. Isso é muito comum. Sim. Grande parte das pessoas optam por essa estratégia. É correto afirmar que quando você parte nesse sentido de só diminuir as calorias, inevitavelmente, num longo prazo, você pode perder um pouco de massa muscular, diminuir mais seu metabolismo e ficar cada vez mais difícil se manter com esse tipo de alimentação? Sim, isso invariavelmente vai acontecer. Então, aliás, é muito comum para qualquer tipo de dieta hipocalórica e perda de peso que você em algum momento atinja um determinado platô. Quando a gente começa a fazer dietas hipocalóricas, normalmente a gente tem uma diminuição do nosso gasto energético total, que a gente chama. Então, você não vai conseguir ficar diminuindo para sempre, senão você desaparece, né? Tinha um pesquisador que falava isso. Que falava isso no congresso. Então, a gente consegue perder uma determinada quantidade de peso, normalmente o nosso gasto ele cai, e aí a gente atinge um platô. É possível emagrecer mais, perder mais peso? Mas aí os sacrifícios eles vão aumentando. Então, claro, precisa se avaliar caso a caso. Agora, quando a gente faz só a dieta, essa é a sua pergunta, sem a prática de atividade física, chances são de que a gente vai perder ainda mais massa magra do que a gente perderia fazendo exercício físico. E isso diminui ainda mais o gasto energético e dificulta ainda mais esse processo de perda de peso e emagrecimento. E pensando em saúde num longo prazo, é a combinação. Uma coisa não exclui a outra, claro. Não, nem deveria. Na verdade, a gente deveria fazer atividade física independente de querer ou não perder peso por todos os benefícios que ela traz
mais e que eu suponho que os seus seguidores já saibam bastante sobre isso, mas é lógico que se a gente for pensar em composição corporal, em perda de peso, ela ainda ganha uma importância maior. Se a gente for pensar sobretudo em exercícios mais de força, eles ajudam a preservar o que a gente chama de massa muscular, né, que está dentro ali do nosso componente de massa magra, que ajuda em certa medida a preservar essa queda de gasto. E também aumenta o gasto. Ela por si só também aumenta o gasto e ajuda também nesse processo. E aí você fala assim, olha, eu estou fazendo uma dieta para emagrecer. Então, eu queria que você definisse aqui a diferença de emagrecer e perder peso. Bom, isso é muito comum, né? Isso é muito comum até nos consultórios, em que a gente... Eu particularmente sou professora, mas convivo com muitas pessoas nesse meio. E a grande dificuldade das pessoas é a relação que elas têm com a balança. Elas querem ver a balança diminuir. E é muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem que é muito possível emagrecer sem perder 1 grama na balança. Até ganha, às vezes. Às vezes até ganha, exatamente, dependendo de como a pessoa responde. E cada um responde de um jeito. Então, é sempre legal as pessoas entenderem que a gente tem pouquíssimo controle sobre a balança. Mesmo que você comece a fazer uma dieta restritiva, hipocalórica, a gente tem muito pouco controle sobre o que vai acontecer na balança. Só a título de curiosidade, pessoas que tomam esses novos medicamentos anti-obesidade, né, os análogos de receptores de GLP-1, tem gente que toma esses medicamentos, que hoje são entendidos como grandes promotores de perda de peso, e ganham peso com esses medicamentos. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande entre pessoas que nos trazem essa variabilidade de resposta. E a gente tem pouco controle no que acontece com a balança. Não temos também tanto controle assim sobre o que acontece com a composição corporal, que a gente chama, né? Que é massa gorda e massa magra. Mas o controle é um pouquinho melhor se a gente conseguir colocar ali um exercício físico dentro de um processo de emagrecimento. O emagrecimento é diminuir gordura em relação à massa magra. Então eu posso, por exemplo, ter 74 quilos, subir para 75 quilos na balança, que é um peso absoluto, mas eu tinha 10 quilos de gordura no corpo, tenho 8. Isso. Eu emagreci e ganhei peso. Ganhou peso. E isso acontece, tá? Acontece e não é incomum. E o inverso também pode acontecer. Eu tenho 75 quilos, baixei para 73. Só que a minha quantidade de gordura até aumentou. Eu perdi muita massa magra. Também acontece. Também acontece. Também acontece. E isso é... Então é legal avaliar. E aí, como parâmetro de saúde, eu imagino que o peso não seja o melhor. Não, não é. Eu costumo falar muito da circunferência abdominal. Quais os parâmetros de saúde que a gente pode ter para, enfim, não ficar tão escravo dos números da balança? Bom, é claro que a gente não pode ignorar o peso, mas quanto mais a gente puder ignorar, melhor. Então, hoje tem muita gente que nem trabalha mais com peso. Eu acho que ele tem a sua importância, mas ela tem que ser dimensionada. Então, você entender qual é o peso da pessoa, porque aquilo implica num cálculo de índice de massa corporal, isso tem uma relação com risco. É legal a gente ter aquilo ali numa caixinha, mas a gente precisa avaliar vários outros critérios. Um número dentre vários. A circunferência da cintura, que ela é uma preditora de gordura visceral, que é aquela gordura que está ali entre os órgãos, ela é talvez o melhor preditor de risco que a gente tem mais barato, né, por assim dizer, dentro de um consultório, por exemplo. Então, você olha para a circunferência da cintura, a gente tem pontos de corte para isso, para predizer um maior ou um menor risco. Mais importante do que a IMC, é mais preditor de risco do que a IMC. E aí a gente está falando de risco para síndrome metabólica, doenças do coração, diabetes, alguns tipos de câncer. Tudo e hoje muito ligado também com saúde emocional, né? Diz que tem uma relação com depressão, com ansiedade. Também. Então, quem está assistindo a gente aqui quer começar um programa de atividade física, de alimentação, ok pesar, mas deixa eu ver a circunferência abdominal. Isso. Se eu perdi circunferência abdominal, significa que eu perdi gordura? Sim, significa que você perdeu gordura visceral. E a gente vê muito frequentemente diminuição de gordura visceral em resposta a programas de exercício físico, por exemplo, também sem nenhuma perda de peso, né? Isso é muito comum, e isso já implica numa diminuição de risco. Melhor ainda, diminui mais o risco ainda do que diminuição de peso na balança. Então, realmente é um preditor bastante importante. Você falou de gordura visceral. Isso. Tem a gordura subcutânea. Isso. A gordura subcutânea, aquela que a gente consegue pegar assim, ela tem relação com aumento no risco de desenvolver essas doenças? Ela tem também, mas é menor. Então, se a gente puder fazer uma escadinha, eu diria que
o depósito de gordura mais associado ao risco é a gordura visceral, que é aquela que está na região abdominal entre os órgãos, seguido da gordura subcutânea na região superior do corpo também, que é essa que a gente palpa, e por fim a gente tem a gordura subcutânea. Só que a gordura subcutânea ela é o contrário, ela é uma gordura protetora. Então a gente brinca, ame o seu culote. O seu culote ele te protege e realmente ele protege. Só para a gente ter uma noção, a gente tem hoje um conceito que é chamado de obesidade metabolicamente saudável, que são pessoas que tem um aumento de adiposidade, mas que não tem ainda, pelo menos, mas normalmente não tem nenhuma desordem metabólica. Normalmente essas pessoas têm esse formato pera, que a gente chama. Então, que é mais gordura depositada na região inferior do corpo. E essa gordura, ela é boa, ela é protetora. A gente tem que ter mais amor pela nossa gordura na região inferior do corpo. E quando a gente, agora voltando para uma relação de dieta, que fica escolhendo alimentos e tal, você falou de gordura visceral, algumas coisas que a gente deveria evitar e consumir muito pouco. Seria o álcool, por exemplo, excesso de gordura saturada. O que está mais associado ao aumento dessa gordura visceral? É difícil dizer, assim, eu pelo menos desconheço algum estudo que associe diretamente um nutriente com o aumento de gordura visceral. Talvez tenha alguma coisa com álcool. Né? Mas dentre os outros macronutrientes, a gente não tem nada muito específico. O que a gente sabe de gordura saturada é que o excesso de consumo de gordura saturada está mais relacionado ao aumento de doenças cardiovasculares, sobretudo. E principalmente o excesso de gordura, provavelmente você tem uma alimentação mais calórica, né? Porque 1 grama de gordura tem mais calorias, sei lá, do que 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato. Muitas vezes, né? Normalmente é uma dieta mais densamente rica, que a gente chama, né? Com mais caloria, mais rica em gordura. E uma coisa que está associada aí a benefício na alimentação, que eu acho que não tem muita... Quer dizer, até tenho, já li livros que condenam, mas consumir fibras... Condenam? Você acredita? Eu vi isso, não fiquei assustado. Eu diria que sim, na alimentação a gente tem vários problemas com os desenhos de estudos que a gente tem hoje, mas é o que a gente tem. Se tem algumas coisas que estão bem relacionadas, né, ou que tem associação positiva com uma melhor saúde cardiovascular, é o consumo de legumes, verduras e fibras. Exato. Acho que isso deveria ser irrefutável. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas deveria ser, assim, isso é o que é mais bem estabelecido. E a dieta mediterrânea também, a gente não pode ignorar, né? Bons dados de dieta mediterrânea, que talvez seja um padrão alimentar, por assim dizer, que seja mais associado com a saúde cardiovascular. O resto, a gente não tem boas evidências, não. Então, o recado que fica para quem quer começar uma alimentação, pensar naquilo que ela gosta, que ela vai conseguir levar. Ela consegue fazer, exato. Claro que assim, não confundir, então eu vou comer tudo que eu gosto e eu vou ser permissivo, né? Isso acontece, é muito comum, tem gente que encara essa visão da nutrição como permissividade, não é isso, né? Tem aquela frase famosa que se eu posso comer de tudo, isso não quer dizer que eu vou comer tudo. Exato. Então, nenhuma quantidade. Exato. É ganhar autonomia para fazer as melhores escolhas, saber os momentos em que você pode escolher não comer aquilo, né? Então, mas assim, é algo que muitas vezes demora para chegar lá, né? Ainda mais quem tem essa mentalidade de dieta que a gente chama, né? E talvez já que o tema está aqui é legal falar sobre isso, que é aquela mentalidade do que pode, do que não pode, do que é proibido, do que não é, ela é contraproducente. Ela faz que quando a gente sinta que a gente não consegue resistir àquele alimento, a gente coma muito mais dele do que a gente comeria se ele fosse um alimento neutro. Então eu acho que é tentar, é muito complexo o tema, né? Mas é tentar encontrar um equilíbrio do que é possível de ser feito. E tem gente que se adapta a uma dieta com mais carboidrato, com menos carboidrato, com maior ou menor intervalo. Tem gente que faz jejum intermitente e faz meio naturalmente, né? Quem não conhece alguém que come 2 vezes por dia, tá tudo bem. Então eu acho que é tentar encontrar o que se adapta àquela pessoa e que ela tenha autonomia de fazer as melhores escolhas na maior parte do tempo, porque também não é normal eu comer tudo o tempo todo. Exato. Assim como não é normal eu não comer nada o tempo todo. Então acho que é tentar achar esse... E eu sei que é o que as pessoas não querem ouvir, né? Que é justamente esse equilíbrio. Mas a gente bate nesse martelo, a gente faz esse trabalho de formiguinha, porque é o que é a realidade do que a gente mais fácil você ter um manual ali e seguir. Fabi, super obrigado. Quero agradecer muito sua participação. Tenho certeza que todo mundo gostou e vai levar algum ensinamento para o dia a dia. Eu que agradeço. Nosso programa vai ficando por aqui, mas no canal do YouTube da Jovem Pan News você vê tudo de novo e o melhor, quantas vezes quiser. Semana que vem, nosso encontro está mais do que confirmado. Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Viva Bem. Oferecimento.
Entrega rápida Drogazil, em até 1 hora, por apenas R$ 6,90. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.